Sejam todos muito bem-vindos a Yeshua Yahvé Eclésia. É uma alegria enorme ter você aqui conosco para mais um momento de aprendizado, reflexão e crescimento através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Aqui na Yeshua Yahvé Eclésia, nós buscamos ser uma comunidade formada pelos chamados de Deus através de Cristo. Pessoas que desejam compreender, viver e colocar em prática os ensinamentos de Jesus de maneira verdadeira, consciente e transformadora. E como sempre dizemos aqui, em nossa caminhada, sentir Deus é o começo. Viver o que Jesus ensinou é o caminho. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão pela sua presença em mais esse estudo bíblico. Hoje continuaremos nossa jornada pelo livro de Mateus, estudando os capítulos 9 e 10. Nestes capítulos, veremos momentos extremamente importantes do ministério de Jesus. Encontraremos ensinamentos sobre compaixão, fé, cura, propósito, chamado, missão e também orientações profundas dadas aos discípulos sobre como caminhar, agir e permanecer firmes diante dos desafios. Também veremos como Jesus observava as pessoas com misericórdia, compreendendo suas dores, suas necessidades e suas dificuldades humanas. Será um estudo muito rico, cheio de reflexões importantes para a nossa vida atual. Mas antes de começarmos, já queremos convidar você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e participar conosco nos comentários. Queremos saber: qual ensinamento de Jesus mais impactou você até hoje? Qual palavra mudou a sua maneira de enxergar a vida? Escreva nos comentários. Será muito especial ler o seu testemunho e a sua reflexão. E aproveite também para conhecer os outros conteúdos do canal. Temos os nossos louvores, os projetos especiais de releitura modernizada da harpa cristã, a série Quando Deus Responde, nossas orações, reflexões e muitos outros estudos preparados com muito carinho para fortalecer a fé, o entendimento e o relacionamento com Deus. Agora, antes de iniciarmos a leitura, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais este momento de aprendizado. Pedimos que o Senhor nos conceda discernimento, entendimento, sabedoria e sensibilidade para compreender aquilo que Jesus desejava ensinar através dessas palavras. Que este estudo alcance o coração de cada pessoa que está ouvindo agora. Que haja aprendizado, transformação, direção e paz. Nos ajude a viver não apenas ouvindo os ensinamentos de Cristo, mas colocando-os em prática em nossa vida diária. Abençoe cada família, cada lar e cada pessoa que participa deste estudo conosco. E que tudo aquilo que aprendermos hoje produza frutos bons em nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Agora, prepare o seu coração, organize os seus pensamentos e venha conosco para a leitura de Mateus, capítulo 9. Agora veremos a leitura do livro de Mateus, capítulo 9, versículos 1 ao 17. E, entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse:
Por que penseis mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. ora, Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. e, levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, Disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, Porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Agora, vamos entrar no estudo e na explicação de Mateus, capítulo 9, versículos 1 ao 17. Logo no início dessa passagem, vemos Jesus chegando novamente à sua cidade e sendo recebido por pessoas que traziam um paralítico até ele antes mesmo de realizar a cura física daquele homem. Jesus olha para algo mais profundo, o coração e a condição espiritual daquele paralítico. Isso nos mostra algo muito importante. Muitas vezes, nós olhamos apenas para as dores externas, para os problemas visíveis e para as dificuldades materiais. Mas Jesus enxergava além da aparência. Ele via o interior das pessoas. Quando Jesus declara que os pecados daquele homem estavam perdoados, os escribas imediatamente começam a julgá-lo em seus pensamentos. Eles estavam mais preocupados em proteger suas interpretações religiosas do que em compreender aquilo que Deus estava realizando diante deles. E aqui encontramos um ensinamento extremamente profundo. Jesus demonstra que possui autoridade não apenas sobre enfermidades físicas, mas também sobre a vida espiritual do ser humano. Ao ordenar que o paralítico se levantasse e andasse, Jesus não apenas cura um corpo, ele restaura dignidade, esperança e vida. na sequência, vemos o chamado de Mateus. Mateus era um publicano, alguém rejeitado por grande parte da sociedade. Daquela época, muitos o enxergavam apenas pelos seus erros, pela sua profissão e pelo seu passado. Mas Jesus olha para Mateus e vê potencial, transformação e propósito. Isso nos ensina que Jesus não escolhia pessoas perfeitas. Ele chamava pessoas dispostas a mudar, aprender e caminhar com Ele. Quando Jesus passa a comer com publicanos e pecadores, os fariseus, mais uma vez, criticam sua atitude. Eles não conseguiam compreender que a misericórdia de Deus alcança
justamente aqueles que mais necessitam de transformação. Então, Jesus declara uma das frases mais importantes dessa passagem: misericórdia quero e não sacrifício. Essa fala revela que Deus não está interessado apenas em rituais externos, aparências religiosas ou demonstrações vazias de espiritualidade. Deus deseja sinceridade, compaixão, transformação verdadeira e amor ao próximo. Mais adiante, quando questionado sobre jejum, Jesus utiliza exemplos muito inteligentes para explicar que algo novo estava acontecendo. O remendo novo em roupa velha e o vinho novo em odres velhos representam a incompatibilidade entre uma mentalidade endurecida e a nova mensagem que Jesus estava trazendo. Cristo estava ensinando que uma transformação verdadeira exige renovação interior. E esse ensinamento continua extremamente atual. Muitas vezes, queremos viver algo novo sem permitir que nossa mente, nossas atitudes e nosso coração sejam renovados. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos ler agora o livro de Mateus, capítulo 9, versículos 18 ao 38. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorava, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguiu, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, viu o povo em alvoroço e disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E espalhou-se aquela notícia por toda aquela terra. Então seguiram Jesus 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus perguntou-lhes: credes que eu possa fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles e disse: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Depois trouxeram a Jesus um homem mudo e endemoniado. E, expulsando o demônio, o homem falou e a multidão se maravilhou. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando e curando enfermidades entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Agora, vamos entrar no estudo destes versículos. Nesta passagem, vemos diversos acontecimentos que revelam não apenas o poder de Jesus, mas principalmente sua compaixão pelas pessoas. Logo no início, um homem procura Jesus desesperado pela vida de sua filha. Mesmo diante da dor e da tristeza, ele demonstra fé ao acreditar que Jesus poderia mudar aquela situação. Em seguida, encontramos a mulher que sofria havia 12 anos. Ela não buscava chamar atenção. Apenas acreditava que tocar as vestes de Jesus seria suficiente para transformar sua vida. Isso nos ensina que a fé verdadeira muitas vezes nasce em silêncio, dentro do coração, mesmo em meio ao sofrimento. Quando Jesus diz: a tua fé te salvou,
entendemos que a fé não era apenas sobre cura física, mas também sobre restauração interior, esperança e confiança em Deus. Depois vemos os 2 cegos clamando por misericórdia. Mesmo sem enxergar fisicamente, eles conseguiam reconhecer quem Jesus era. Isso nos traz uma reflexão importante. Muitas vezes pessoas que enxergam com os olhos não conseguem perceber aquilo que é essencial espiritualmente. Jesus então afirma: seja-vos feito segundo a vossa fé. Essa passagem mostra que a fé possui ligação direta com confiança, perseverança e entrega. Mais adiante, Jesus cura um homem mudo e o povo se maravilha, porém, mesmo diante de tantos sinais, alguns ainda preferiam criticar e rejeitar aquilo que estava acontecendo. Isso mostra como o coração humano pode se fechar até mesmo diante da verdade. Nos versículos finais, encontramos uma das cenas mais profundas deste capítulo. Jesus olha para a multidão e sente compaixão, porque as pessoas estavam aflitas, cansadas e sem direção, como ovelhas sem pastor. Essa imagem continua extremamente atual. Ainda hoje existem muitas pessoas cansadas emocionalmente, perdidas interiormente e procurando sentido para suas vidas. Então Jesus declara que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Isso significa que existe uma enorme necessidade de pessoas dispostas a levar esperança, amor, compaixão e verdade ao mundo. Mateus, capítulo 9, versículos 18 ao 38, nos lembra que Jesus sempre enxergava além da aparência. Ele via a dor escondida, o sofrimento silencioso e as necessidades profundas das pessoas. E continua convidando cada um de nós para viver uma fé verdadeira, acompanhada de compaixão, transformação e propósito. Agora ouviremos a leitura completa do livro de Mateus, capítulo 10, versículos 1 ao 42. Então Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade sobre espíritos impuros, para expulsá-los e para curar toda enfermidade e toda doença. Os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que mais tarde o traiu. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não sigam pelo caminho dos gentios, nem entrem em cidades dos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde forem, anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, purifiquem os leprosos, libertem os oprimidos e tragam esperança às pessoas. De graça vocês receberam, de graça ofereçam. Não levem ouro, prata ou dinheiro em seus cintos. Não levem bolsa para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias extras, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu sustento. Ao entrarem em uma cidade ou povoado, procurem alguém digno de recebê-los e permaneçam ali até partirem. Quando entrarem numa casa, ofereçam paz. Se a casa for digna, que a paz permaneça sobre ela. Mas, se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam o pó dos seus pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas.
Tenham cuidado com as pessoas, porque vocês serão entregues aos tribunais e serão perseguidos. Mas, quando forem levados diante das autoridades, não se preocupem com o que irão dizer, porque lhes será concedido naquele momento que falar. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai falará através de vocês. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Haverá divisões e perseguições por causa da verdade. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se chamaram o dono da casa de maligno, quanto mais chamarão os da sua casa. Portanto, não tenham medo deles nada, há escondido que não venha a ser revelado. O que lhes digo em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem destruir a alma. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Todo aquele que me reconhecer diante das pessoas, eu também o reconhecerei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também será negado diante do Pai. Não pensem que vim trazer paz à terra, vim trazer divisão. Porque muitas vezes a verdade separa até mesmo os mais próximos. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem tenta preservar apenas a própria vida acabará perdendo-a. Mas quem entrega sua vida por causa da verdade encontrará vida verdadeira. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por reconhecer nele um profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo por reconhecer nele um justo, receberá recompensa de justo. E qualquer pessoa que oferecer até mesmo um copo de água a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, certamente não perderá sua recompensa. Agora vamos dar início ao estudo do livro de Mateus, capítulo 10. Neste capítulo, vemos Jesus preparando seus discípulos para algo muito maior do que apenas acompanhar milagres ou ouvir ensinamentos aqui. Cristo começa a mostrar que seguir o caminho da verdade também exige coragem, perseverança, responsabilidade e compromisso. Logo no início, Jesus entrega autoridade aos discípulos e os envia para anunciar a mensagem do reino. Isso nos mostra que o Evangelho não deveria permanecer parado ou limitado a um pequeno grupo. A mensagem precisava alcançar pessoas, cidades, famílias e corações. Mas é interessante perceber que Jesus não promete facilidade. Pelo contrário, ao longo de todo o capítulo 10, ele deixa claro que existirão dificuldades, rejeições, perseguições e momentos de dor para aqueles que decidirem permanecer firmes naquilo que acreditam. E isso continua extremamente atual. Muitas vezes, viver de acordo com os ensinamentos de Cristo significa nadar contra correntes, enfrentar incompreensões e permanecer fiel, mesmo quando o caminho se torna difícil. Jesus também ensina algo muito importante quando diz que os discípulos deveriam agir com prudência e simplicidade. Isso significa equilíbrio. Nem ingenuidade extrema, nem dureza excessiva. Cristo mostra que sabedoria e humildade precisam caminhar juntas.
Outro ponto profundamente marcante deste capítulo é quando Jesus fala sobre o medo. Ele sabe que o ser humano sente medo da rejeição, do julgamento, da perda, da solidão e das dificuldades da vida. Mas Jesus lembra aos discípulos que Deus conhece até os detalhes mais pequenos da existência humana. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Essa mensagem traz conforto, esperança e direção para todos aqueles que se sentem cansados, inseguros ou emocionalmente sobrecarregados. Ao mesmo tempo, Jesus deixa claro que seguir a verdade exige prioridade. Por isso ele fala sobre carregar a própria cruz. Carregar a cruz significa assumir responsabilidade pela própria caminhada. Permanecer firme nos princípios corretos e não abandonar aquilo que é verdadeiro apenas para agradar outras pessoas. Também vemos neste capítulo um ensinamento muito bonito sobre acolhimento. Jesus valoriza até mesmo os menores gestos de bondade, mostrando que pequenos atos feitos com sinceridade possuem grande valor diante de Deus. Mateus capítulo 10 nos mostra que a caminhada espiritual não é construída apenas por palavras bonitas ou emoções momentâneas. Ela é construída através da perseverança, da compaixão, da coragem, da verdade e da disposição de continuar caminhando mesmo em meio às dificuldades. E talvez uma das maiores mensagens deste capítulo seja justamente essa: não caminhar sozinho. Jesus envia os discípulos, orienta, prepara, fortalece e permanece presente. Isso nos lembra que Deus continua acompanhando cada pessoa em sua jornada, mesmo nos dias difíceis, silenciosos e cansativos. E agora, antes de encerrarmos este estudo, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento de aprendizado, reflexão e entendimento da tua palavra. Obrigado pelos ensinamentos deixados através de Jesus Cristo. Obrigado porque, mesmo diante das dificuldades da vida, o Senhor continua nos ensinando a caminhar com fé, coragem, sabedoria e compaixão. Pedimos que o Senhor fortaleça cada pessoa que participou deste estudo hoje. Acalme os corações aflitos, renove as forças daqueles que estão cansados e traga direção para aqueles que se sentem perdidos. Nos ajude a viver com mais misericórdia, mais humildade e mais amor ao próximo. Que os ensinamentos de Mateus, capítulos 9 e 10, produzam transformação verdadeira dentro de nós. E que possamos levar esperança, paz e bondade para as pessoas ao nosso redor. Abençoe cada família, cada lar e cada pessoa que esteve conosco neste momento. Em nome de Jesus. Amém. E se você chegou até aqui, talvez este estudo tenha tocado seu coração de alguma forma. Por isso, queremos convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar nos comentários aquilo que mais falou com você durante este estudo. Sua participação é muito importante para nós e também ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que precisam de uma palavra de esperança, reflexão e aprendizado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção e pela sua presença em mais um estudo da Igreja Yeshua, Yahvé, Eclésia. Esperamos encontrar você novamente no próximo vídeo. Fique com Deus, cuide do seu coração e continue caminhando em direção à verdade. Porque sentir Deus é o começo. Viver o que Jesus ensinou é o caminho.